Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando sobre discurso direto, no caso, tá? Não sei se vocês se recordam, o discurso direto é quando o personagem fala, e o discurso indireto é quando o narrador fala. Então, hoje nós vamos estudar as características do discurso direto, tá bom? Então, no discurso direto, tem o uso dos verbos falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, entre outros, para anunciar que o personagem vai falar. Igual esse exemplo. Maria falou. Falou vem do verbo falar. Então, Maria respondeu, Maria perguntou, Maria indagou, Maria declarou, Maria exclamou. Todos esses verbos serviriam para dizer que a Maria vai falar algo, tá bom? Então, uma das características é a presença, né, desses verbos para mostrar que o personagem vai falar alguma coisa. Utilização dos sinais de pontuação. Travessão, exclamação, interrogação, dois pontos, aspas, tá bom? Todos essas pontuações estão presentes no discurso direto. No caso travessão, nós colocamos para indicar que o personagem está falando. Então, travessão, oi, como você está? Tá bom? Então, lembra que a Pro sempre pede, olha, é uma fala de personagem, não esquece de colocar o travessão, tá bom? Então, no discurso direto, há a presença dele. Há a presença também de dois pontos. Os dois pontos nos indica que o personagem vai falar alguma coisa. Então, Maria perguntou. Tem que colocar os dois pontos. O que a Maria perguntou, vocês vão lá para outra linha, colocar o travessão e escrever qual foi a pergunta de Maria, tá? Aspas. Uma outra forma de você mostrar que o personagem está falando sem colocar o travessão é por meio das aspas, tá? E aí, nesse caso, vai ficar na mesma linha. Então, aqui, ó, o réu afirmou dois pontos, na mesma linha, sou inocente, mas colocou as aspas, tá bom? Então, o travessão vocês vão colocar na outra linha, a aspas você mantém na mesma linha, porque a própria aspas já mostra que isso aqui é uma fala do personagem e não do narrador. E quais são as formas de explicar quem está falando? Como é que a gente sabe quem está falando? O escritor, né? O autor ou vocês podem escrever quem vai falar, como exemplo, Maria perguntou. Então, quem que vai falar aqui? A Maria. Eu posso indicar quem está falando no meio da fala do personagem. Um exemplo. Bom dia, falou Maria. Como você está? Está no meio aqui. Então, eu sei que quem falou isso foi a Maria. Outra forma, indicar quem está falando no final da fala do personagem. Exemplo. Bom dia, como você está? Falou Maria. Tá bom? Essa é uma outra forma da gente identificar quem é que está falando aquela fala, tá? Então, agora nós vamos para o livro Ler e Escrever para fazer as atividades. Então, a primeira página que nós vamos estudar do Ler e Escrever é a página 196, tá? Eles pedem assim, releia o trecho do texto abaixo e indique as palavras que introduzem o discurso direto. O que é introduzir? Que nos mostra que vai ocorrer um discurso direto, que vai ocorrer uma fala de personagem, tá? Então, o que a Pro vai fazer? Vai lendo com vocês e vai mostrando quais são as palavras, tá bom? Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, alcochetando a linha para mofar da agulha. Perguntou-lhe, lembra o perguntar? E os dois pontos. Então, isso aqui, ó, vai nos mostrar que vai ocorrer um discurso direto. Ou seja, o personagem vai falar. Antes do personagem falar, o que aparece? Aparece o travessão.
tá? Ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos lá, diga-me. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou. Lembra murmurar? Não, murmurar acho que não estava na lista, né? Murmurou a pobre agulha. O murmurou quer dizer que o alfinete ele vai falar alguma coisa. E o que é o murmurar? Falar num tom baixinho, então ele vai falar alguma coisa. E aí nós temos aqui os dois pontos que significa então que vai acontecer uma fala. E aí, antes da fala, nós temos aqui o travessão, tá? Anda, aprende, tola. Cansa-te em abrir caminho para ela e é ela que vai gozar da vida. Enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faz como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me espetam, ficam. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça. Então, ó, disse, alguém vai dizer alguma coisa. Então, essa é uma palavra, tá? E os dois pontos, que significa que vai ter uma fala, e antes da fala precisa ter o travessão. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária, tá? Então, aqui a gente já marcou. 2. Apresente as conclusões que chegamos, né? No caso, vocês chegaram a partir de assistir esse vídeo, porque como essa atividade seria para a gente fazer em sala de aula, com todos os alunos juntos, como não estão podendo fazer por causa da pandemia, então aqueles que não conseguiram participar da videochamada vai responder a sua conclusão, tá? Então, o que a gente pode perceber com essa leitura do texto e a gente marcando as palavras que indicam que vai ter um discurso direto? Que, para iniciar um discurso direto, usamos palavras, os verbos, e usamos algumas pontuações. Então, é isso que vocês vão escrever aqui na 2. Na 3, vocês vão copiar essas palavras que a gente grifou, que são que introduzem o discurso direto. Então, por exemplo, disse, vocês vão vir aqui e copiar o disse. E assim por diante nas outras palavras, tá bom? Agora, nós vamos para a página 197 e eu vou fazer a mesma coisa com esse texto 1, o lobo e o cordeiro, tá bom? Para a gente fixar bem isso das palavras que introduzem o discurso direto e também da pontuação, que é muito importante. Porque aqui vai aparecer a questão das aspas, então é bem importante que vocês prestem atenção. O lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente da água, um cordeiro que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arregaçando os dentes, disse: alguém vai falar. Outra versão antes da fala. Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade. 2 pontos. Vamos grifar aqui os 2 pontos. O travessão. Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou-se a falar, ó. O falar e os 2 pontos. O ponto de travessão. Por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu. Então, ó, a aspa que está indicando que o personagem está falando. Disse o lobo. Olha aqui, ó. Teve uma fala e a gente descobre quem falou no final, tá? Aqui, ó, eles falam, o lobo fala antes. O cordeiro respondeu, o lobo tornou-se a falar. O narrador avisa antes quem que vai falar. Aqui no caso dessa fala, ele está avisando depois quem que vai falar,
respondeu o cordeiro. Aqui também, ó, tá avisando antes quem vai falar. Deixa eu marcar só os 2 pontos aqui. A aspa, então vai falar. Creio que há algum engano, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido, e por isso não tenho culpa. Se você abriu a aspa, você precisa fechar. O lobo replicou. Então ele replicou, ele vai falar alguma coisa. Tem que marcar a palavra junto com os 2 pontos. O travessão, porque aqui não vai ter a aspa, vai ser o travessão. E vocês perceberam, ó, o travessão, ó, os dentes disse, 2 pontos. Na outra linha, eu vou colocar a fala e eu vou colocar o travessão. Já quando ele usou a aspa, ele colocou tudo no mesmo parágrafo, tá bom? Então, não precisou colocar no outro parágrafo como quando a gente usa o travessão. Então, aqui, tem desculpa pelo estar que fizeste passando em meu campo. Disse de novo. O cordeiro, 2 pontos. A aspa. Então, quer dizer que vai falar. Deixa eu tentar grifar só a aspa, não grifar o i junto. Aqui. Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. Fecha aspas. Tá? O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Então, agora vamos registrar algumas reflexões realizadas ao longo dessa atividade. Primeira reflexão. As falas de personagem podem ser indicadas no texto com o seguinte grupo de sinais. Quais são os grupos de sinais que a gente marcou? 2 pontos, travessões e as aspas. Então, é isso que vocês vão escrever aqui na questão A da 2, tá? Da página 197. Agora, a segunda reflexão. Os sinais gráficos marcam a fala de um personagem. Além disso, é possível explicar de quem é a fala de algumas maneiras, sendo elas as seguintes. Quais são as formas de você indicar as falas? Você pode dizer antes quem está falando. Por exemplo, o lobo disse, o lobo replicou. Você pode dizer no final quem está falando. Há 6 meses teu pai também me ofendeu, disse o lobo, tá? E você pode colocar no meio. Aqui não tem, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, creio que há um tempo, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido, disse o cordeiro. E por isso não tenho culpa. Então, se eles colocassem aqui no meio, é uma outra forma também, tá? Então, o narrador pode dizer antes quem vai falar. Ele pode colocar quem está falando no meio do discurso direto, ou seja, no meio da fala do personagem. Ou ele pode colocar no final do discurso direto, no final da fala do personagem. Tá bom? Agora, a última da 198 é a C. Quando o autor do texto não anuncia quem vai falar, nem explica quem está falando ou quem acabou de falar, como é possível identificar quem fala? Eu vou dar um exemplo para vocês da leitura aqui do apólogo, tá? No começo, ele começa assim: era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha, 2 pontos. Então, a gente já sabe que é a agulha que vai falar. Então, a gente já sabe que isso aqui, ó, tudo é a agulha que está falando, tá? Só que depois, ó, ele não escreve mais quem está falando. Ele não fala, a linha disse, a agulha falou. Por quê? Como é um diálogo que está acontecendo com várias falas, pensa também se toda hora o autor fosse escrever assim: a agulha falou, a linha disse. A agulha falou, a linha disse. A agulha perguntou, a linha perguntou. Não sei o que, disse a agulha. Não sei o que, disse a linha. Ia ficar muito repetitivo. Lembra quando a Pro pede para vocês escreverem um texto para tentar não ficar repetindo as palavras, colocar palavras que são semelhantes, que têm o mesmo significado? Então, quando a gente vai escrever um diálogo assim tão longo,
Para a gente não ficar repetindo muitas vezes, a gente não coloca quem que está falando. Ah, mas pro então como que eu vou saber quem que está falando se o autor não colocou? A gente sabe que quem começou a falar aqui foi a agulha. Então, quem vai continuar falando depois é a linha. E vai assim na sequência. Então, como que a gente consegue descobrir quem que está falando? Analisando a história, prestando atenção. Normalmente, o autor ele vai, na primeira fala do personagem, ele vai te indicar quem está falando. E depois você vai acompanhando através da resposta, da sequência, tá? Então, além disso, você sabe que é uma fala de personagem também se tem o quê? O travessão. Então, por exemplo, aqui está tendo diálogo aqui. Terminou aqui o primeiro diálogo. Aqui não tem mais travessão. Então, eu sei que já não é mais fala de personagem. Eu já sei que agora é o narrador que está falando, tá? E aí, ó, terminou o diálogo. Aí aqui, ó, chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou na linha e entrou a coser. Uma e outra, e dizia a agulha. Agora o autor disse quem está dizendo. Por quê? Porque a gente já terminou o diálogo entre a agulha e a linha. E ele colocou o narrador. Então, a partir do momento que ele colocou o narrador, eu já não sei mais quem vai ser o primeiro a falar, se vai ser a agulha ou a linha. Então, ele precisa me dizer. Então, ele disse, tá bom? Então, como que você sabe quem que está dizendo e quem não está dizendo, quem está falando, quem não está falando, sem que o autor diz? E a partir do contexto da história, a partir do que está acontecendo, né? Ele vai te dar a primeira indicação de quem falou e depois você vai entender que, por exemplo, a agulha começou a falar, estava falando com a linha. Então, quem depois vai falar é a linha. A linha terminou? É a agulha, tá? Num diálogo entre dois personagens ou mais, sempre um vai falar primeiro. Quando terminar a fala do outro, o outro começa. Então, uma outra forma de você saber também se a fala terminou é o ponto final. Então, acabou o ponto final, um outro personagem vai falar, vai colocar o travessão. Outra forma também de você perceber quem é que está falando é através do parágrafo, tá? A agulha vai estar num parágrafo só. Quando a linha for falar, eu não posso colocar a fala da linha no mesmo parágrafo da fala da agulha. Eu vou ter que colocar num outro parágrafo, tá bom? Então, resumindo, como é possível identificar quem fala? Os travessões, o ponto final, o parágrafo e acompanhando a sequência do diálogo. Um termina de falar, o outro começa. Terminou, volta para o outro, tá bom? Então, vocês vão parar aqui na página 198, mas na C. Vocês não vão continuar, tá? Então, essa é a atividade de hoje. Beijo, crianças, e até amanhã.